Bom, pessoal, como um bônus aí desse conteúdo de layouts, eu vou deixar para vocês um projeto que eu construí aqui como exemplo, tá? Então, só para demonstrar algumas técnicas mesmo, o uso do Flexbox e algumas noções de hierarquia, né, para já fazer as coisas separadas em componentes e tal, né? Então, assim, pessoal, como eu comentei no vídeo anterior, eu não sou nenhum expert em CSS, em front-end, não sou um designer, nem nada disso, né? Mas eu busquei uma interface de um aplicativo comum aí, né? No caso o Instagram, carinhosamente chamei ele de PDMgram, que é o nosso aplicativo, tá? E construí ele, reconstruí a interface dele usando o Flexbox e essas noções de layout que a gente viu na aula de hoje. Então, pessoal, eu vou mostrar rapidamente o projeto aqui, mas depois vocês podem analisar o código com calma e, inclusive, sugerir alterações se vocês notarem alguma coisa que possa ser melhorado aí, né? Eu fiz esse projeto mais como exemplo mesmo, né? Mas podemos somar o conhecimento de todo mundo aí, beleza? Então, pessoal, eu vou fechar todos os códigos aqui e vou começar ele do início. Então, esse projeto estava vazio, né? Eu coloquei algumas imagens aqui que são parecidas com as imagens do Instagram, né? Então, alguns ícones ali, uma foto de perfil, uma foto para ser postada, enfim. Então, são só imagens estáticas, não tem nada dinâmico aqui ainda. Tá? Isso vai ser assunto para outra aula. Então, a princípio, pessoal, a, a construção dele se baseia naquele modelo de rotas lá da aula de navegação, né? Então, tem as rotas ali e ela leva para a nossa página home. Aqui na página home eu já vou introduzir um conceito novo para vocês, que é o scroll view. É esse componente que deixa rolar, né? Então, por mais que os seus conteúdos passem do tamanho da tela, ele permite que você role ela como se fosse uma página web, né? Então isso é bem interessante. Então aqui eu criei 3 posts só para demonstrar, são instâncias do mesmo post, né? E basicamente o que nós temos? Nós temos o header da aplicação inteira, que é esse cara aqui de cima, e nós temos uma scroll view com os posts aqui embaixo. Então são duas áreas separadas, né? Então a página inicial ela tem dois componentes, esse aqui e a scroll view. Dentro da scroll view nós temos mais componentes, beleza? Começando do início, então os componentes eu separei eles lá na pasta de componentes, né? Então a página importa ele lá dos componentes. Então se a gente observar aqui o header, ele tem 3 imagens e ele faz uso daquele conceito do space between, porque eu coloco elas dispostas em uma linha. As imagens em si elas não têm configuração de CSS nenhuma, elas não têm estilização, só que o container se responsabiliza por isso, né? Então ele faz algumas configurações mais básicas ali de padding, background e tal, só que o que importa aqui em termos de layout, o espalhamento, o space between, ele distribui os componentes ao longo de todo o espaço disponível e deixa espaços em branco no meio dele, né? Então aqui a gente ficou bem parecido com o que o Instagram já tem por default, tá? Então esse daqui é a nossa página inicial, inclusive sobrou um componente de texto que não é utilizado, beleza? Indo para o post, vocês vão observar que ele é um componente composto, né? Isso aqui não tem uma organização definida, um padrão para vocês seguirem. Eu já vi vários programadores utilizando esse esquema de quando você tem um componente que ele é complexo, ele usa mais coisas, é legal você quebrar esse componente em vários arquivos, né? Então, no nosso caso, a gente tem subcomponentes aqui. Tá? Poderia organizar isso na pasta raiz? Poderia. Poderia criar subpastas dentro do post? Também poderia. Então, isso é uma questão aí que vocês podem ir evoluindo conforme vocês vão programando. Eu deixei aqui junto com tudo na pasta post, digamos, né? Então ele tem o index, que é o post em si, e ele tem o header e o footer, beleza? Então o que é o header e o footer do post? O header é a parte de cima e o footer é a parte de baixo. E cada post tem o seu, né? Então, se vocês observarem no index aqui, ele importa os dois, ele desenha o header, desenha a imagem que eu quero postar, né? E
ele desenha o footer. Aqui não tem muito segredo mesmo. O que ficou interessante é essa questão do header e do footer, né? Porque eles são já partes mais complexas. Ambos os casos nós temos conjuntos de componentes na esquerda e um componente isolado na direita, né? Eu fiz duas abordagens aqui, depois vocês decidem aí o que vocês preferem utilizar, tá? Mais a título de demonstração mesmo, tá? Então, no header do nosso post aqui, eu tenho a foto de perfil dele, o título, né, que seria o username, né, o nome da pessoa que fez o post, e o botão aqui que leva para outras ações, né? Então eu chamei isso de dots, né, o último aqui, simplesmente atribuir um texto com um tamanho um pouco maior, né, poderia ser um ícone aqui, uma imagem, né, ficaria até mais interessante. E ao lado esquerdo aqui eu coloquei as definições do perfil do usuário, né? Então o que eu fiz neste caso aqui? Eu criei como se fosse um novo container para guardar os dois componentes. Então eu chamei isso de profile, beleza? Coloquei um alinhamento ao centro aqui, né, para ele deixar a palavra centralizada na vertical e distribuir eles em linha, beleza? Que mais? Na foto de perfil eu coloquei uma borda para deixar ela com 50%, então ela fica redonda, e atribuir um tamanho fixo, beleza? Se vocês observarem, o container principal está com space between. Então o que acontece? Esse conjunto de componentes aqui, ou seja, o profile, vai ser jogado para um lado e o dots vai ser jogado para o outro. Então ele cria automaticamente esse espaço em branco aqui, eu não preciso definir nada, beleza? Eu fiz uma abordagem um pouco diferente aqui no post footer, só para vocês terem noção de que dá para fazer de várias formas, né? Eu particularmente não acho muito elegante criar esse tipo de solução. Se você criar uma hierarquia e definir as classes, eu acho que fica mais interessante. Mas enfim, aqui nós temos as ações do post e do lado direito a ação de salvar, né? Então eu criei elas como imagens, certo? Eu atribuí uma classe action aqui só para dar uma margem para elas. Isso foi em todas as imagens. E aqui no meio, ao invés de usar aquele space between, lá igual no header aqui, eu simplesmente coloquei uma view com flex grow, tá? Que daí ele permite que esse componente vazio, essa view sem nada aqui, se expanda, né? Então isso resolve também, né? Não precisei agrupar esses componentes. Eu acho que não fica tão elegante porque eu tenho que ficar forçando o estilização aqui no meio do código, né? Com esse estilo em linha. Mas enfim, vocês discutem aí depois. Eu até deixei um comentário aqui, né? Que eles poderiam ser agrupados para evitar essa view fake que não existe, né? Então a solução adotada aqui no Reader, beleza? Então é basicamente isso daí, o projetinho, só para exemplificar como vocês podem construir layouts. O que é importante prestar atenção é aqui que nós temos a página, né? E ela é separada em componentes, né? Você vai quebrando tua interface, né? Então é importante lembrar também que o React e o React Native, eles não são um framework front-end apenas, né? Então aqui nós teríamos o componente completo, né? Por exemplo, o post footer, eles poderiam ter ações aqui dentro, se isso aqui fosse uma classe, poderia ter métodos, enfim. Então é interessante você separar a tua interface em vários componentes e cada componente ter sua própria funcionalidade. Então, se nós estivermos carregando um post aqui, ele poderia receber a URL de onde ele precisa baixar essas fotos e ele mesmo se encarregar de fazer o download e colocar isso na tela. Então, a aplicação principal aqui, né, a nossa página home ou o app, não precisa nem saber disso, como funciona, né? Só precisa passar os parâmetros corretos. Beleza, pessoal? Então, vou deixar esse projeto aí de exemplo para vocês.